Manual espetacular para entender o marido. Introdução. Bem-vindo ao Manual Espetacular para Entender o Marido. Se você já se pegou olhando para o seu parceiro e pensando, ele veio de Marte? Ou será que ele é um código enigmático que precisa ser decifrado? Então você está no lugar certo. O marido. Essa criatura misteriosa que, por mais que a gente tente, parece sempre operar com um manual de instruções que ninguém nos entregou. Mas não se preocupe, você não está sozinha nesse percurso. Este e-book é o guia definitivo para desvendar os segredos do seu companheiro com uma boa dose de humor. Nós entendemos que a convivência pode ser como uma viagem ao desconhecido, e às vezes você se sente mais perdida do que um GPS no meio do deserto. Mas acredite, há um método para essa loucura masculina, e estamos aqui para desvendar cada enigma, abrir cada caixa preta e revelar todos os truques do livro. Prepare-se para rir, suspirar e, finalmente, compreender o que se passa na mente do seu marido. Vamos mergulhar fundo nessa jornada engraçada e, quem sabe, você descubra que entender seu marido pode ser tão simples quanto decifrar um quebra-cabeça. Ou pelo menos tão divertido quanto tentar. Então, coloque seu cinto de segurança, ajuste o seu radar de humor e vamos começar essa aventura hilariante de desvendar os segredos do marido. Não se preocupe, você está prestes a se tornar uma expert na arte de entender esse ser único que escolheu compartilhar a vida com você. Vamos lá! Capítulo 1. Introdução ao mundo masculino. Bem-vinda a uma jornada fascinante pelo universo masculino. Neste capítulo inicial do nosso Manual Espetacular para Entender o Marido, vamos embarcar em uma exploração divertida e esclarecedora das diferenças entre homens e mulheres. Desde tempos imemoriais, homens e mulheres têm sido descritos como sendo de planetas diferentes, tentando se comunicar por meio de uma galáxia de mal-entendidos. Mas aqui vamos jogar fora os clichês e nos aprofundar na verdadeira essência da diversidade de gênero. Desvendaremos mitos e desmistificaremos estereótipos que muitas vezes obscurecem nossa compreensão. Porque afinal, não existe uma fórmula mágica que se aplique a todos os homens, assim como não existe para todas as mulheres. Descobriremos que, embora homens e mulheres possam ter abordagens diferentes para a vida, desejos distintos e maneiras únicas de se expressar no cerne, todos nós compartilhamos a busca pela felicidade, amor e compreensão mútua. Então, segure firme e prepare-se para uma jornada de aprendizado e risadas enquanto mergulhamos nas peculiaridades do mundo masculino. Ao final deste capítulo, você terá uma nova perspectiva sobre o seu marido e, quem sabe, talvez até perceba que o planeta dele não é tão distante assim. Pronta para desvendar os mistérios? Vamos lá! Primeiro, explorando as diferenças entre homens e mulheres. No grande palco da vida, homens e mulheres são como atores principais, cada um com seu próprio script e estilo de atuação. Nossas diferenças são evidentes e muitas vezes enriquecedoras. No entanto, compreender essas diferenças é fundamental para o sucesso de qualquer relacionamento. Vamos dar uma espiada nos bastidores e explorar as diferenças entre os sexos de maneira leve e esclarecedora. A comunicação. Uma das áreas onde as diferenças entre homens e mulheres são mais notáveis é na comunicação. As mulheres geralmente têm uma habilidade incrível para expressar sentimentos e pensamentos, enquanto os homens tendem a ser mais diretos e objetivos. Isso não significa que um jeito seja melhor que o outro, mas sim que são abordagens distintas para a mesma conversa. No final, ambos estão tentando se conectar e compartilhar, mas às vezes o caminho para isso pode parecer divergente. Emoções. As emoções são um aspecto fascinante e complexo da experiência humana, muitas vezes comparadas às cores de um arco-íris devido à sua notável diversidade e riqueza. Essa diversidade emocional é uma característica bela e fundamental da nossa humanidade, moldando profundamente como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. É interessante observar que, em geral, as mulheres tendem a ser mais abertas quando se tratam de suas emoções. Essa abertura emocional pode ser vista como um presente significativo, pois permite uma expressão sincera dos sentimentos. Ao compartilharem suas emoções, as mulheres podem criar um ambiente de conforto e compreensão ao seu redor.
Isso muitas vezes leva à construção de conexões mais profundas e significativas com os outros, pois as pessoas se sentem mais conectadas quando podem compartilhar e compreender as emoções umas das outras. Por outro lado, os homens muitas vezes adotam uma abordagem mais reservada em relação às suas emoções. Isso não implica, de alguma forma, que eles não experimentem sentimentos ou não se importem com as questões emocionais. Em vez disso, os homens tendem a expressar suas emoções de maneira mais contida, muitas vezes mantendo um exterior mais calmo e controlado. Essa diferença na expressão emocional não diminui a profundidade de seus sentimentos, mas reflete uma abordagem culturalmente influenciada sobre como eles foram ensinados a lidar com suas emoções ao longo de suas vidas. Na última análise, é importante considerar que a maneira como homens e mulheres lidam com suas emoções é uma manifestação da riqueza da diversidade humana. Cada abordagem tem suas próprias vantagens e desafios, e nenhuma delas é superior à outra. A compreensão e o respeito pela diversidade emocional são essenciais para promover relações saudáveis e significativas entre as pessoas, independentemente de seu gênero. Portanto, celebrar as diferentes maneiras de experimentar e expressar emoções pode enriquecer nossas vidas e fortalecer nossas conexões interpessoais. Pensamento e solução de problemas. Há uma eterna dança entre homens e mulheres na arena dos problemas. É como se estivéssemos em um jogo de xadrez, mas com mais emojis e menos peças. As mulheres, mestras na arte da comunicação, muitas vezes preferem chamar o exército das palavras para lidar com os problemas. Elas desfilam com preocupações, discutem estratégias e até inventam uma coreografia de emoções dramáticas. É como se estivesse realizando uma peça de teatro. Shakespeare ficaria orgulhoso. Enquanto isso, os homens estão lá, com suas capas de super-heróis prontos para o resgate. Problema? Vou dar um jeito nisso agora mesmo, eles dizem, empunhando a chave inglesa da solução prática. Parece que há um manual mental de como resolver tudo, como se fossem os MacGyveres da vida cotidiana. E claro, não vamos esquecer que ambos têm seus méritos. Às vezes uma boa conversa é o elixir da vida e em outras, um martelo e algumas fitas adesivas são o que o médico encomendou. O importante é lembrar que não existe uma fórmula mágica universal. Afinal, até os super-heróis precisam do conselho das amigas de vez em quando e as rainhas da comunicação podem surpreender com uma solução prática. Portanto, vamos celebrar essa diversidade de abordagens, porque afinal de contas, seria muito chato se todos nós fôssemos consertadores de encanamento ou dramaturgos em tempo integral, não é mesmo? Vida longa, variedade de métodos para enfrentar os problemas. Interesses e passatempos. Em relação a interesses e passatempos, as preferências podem variar amplamente. Alguns homens podem ser aficionados por esportes, enquanto outras mulheres podem se interessar por arte ou ciência. É importante lembrar que essas preferências individuais não definem o valor de alguém ou a compatibilidade em um relacionamento. Na verdade, essas diferenças podem enriquecer a relação, trazendo novas experiências e perspectivas. Em resumo, explorar as diferenças entre homens e mulheres é uma jornada intrigante e enriquecedora. Cada um de nós é único, e entender e respeitar essas diferenças é fundamental para uma convivência harmoniosa. À medida que avançamos neste manual, continuaremos a desvendar esses mistérios com um toque de humor e muita compreensão. Portanto, prepare-se para um mergulho profundo nas complexidades do relacionamento e, quem sabe, você descubra que essas diferenças são parte do que torna o seu marido tão espetacular. Desmistificando estereótipos. Ao longo dos tempos, a sociedade criou uma série de estereótipos sobre homens e mulheres. Essas ideias pré-concebidas muitas vezes nos levam a assumir que todos os homens agem de uma maneira e todas as mulheres de outra. No entanto, aqui no nosso Manual Espetacular para Entender o Marido, estamos prontos para jogar luz sobre esses conceitos ultrapassados e, com um toque de humor, desconstruir cada um deles. Forte como um touro, emocional como uma rocha. O mito de que os homens devem ser inabaláveis, enquanto as mulheres são sempre emocionais, é tão antiquado quanto dizer que a Terra é plana. Homens têm emoções profundas e válidas, e expressá-las não os torna menos masculinos.
Ao mesmo tempo, mulheres são incrivelmente fortes, enfrentando desafios com coragem e determinação. A mente de Marte e a mente de Vênus. A ideia de que homens e mulheres provêm de planetas diferentes, com uma comunicação tão incompatível que parece intergaláctica, pode parecer engraçado e até mesmo verdadeiro em algumas situações. No entanto, esta narrativa, embora possa ter um toque de humor, muitas vezes nos afasta do entendimento mútuo e da riqueza de diferenças nossas. Afinal, não é tão divertido assim quando a comunicação se transforma em um cabo de guerra interplanetário, não é mesmo? Na realidade, nossas diferenças são os temperos que tornam os relacionamentos tão ricos e fascinantes. Em vez de nos concentrarmos na árdua tarefa de entender o outro lado, por que não abraçar a oportunidade de nos conectarmos verdadeiramente e valorizar as perspectivas únicas que cada um de nós traz para a mesa? Imagine isso como um grande banquete de ideias, onde os homens trazem pratos robustos e práticos da mente de Marte, enquanto as mulheres servem pratos deliciosos cheios de nuances da mente de Vênus. E quando nos sentamos à mesa da compreensão, podemos experimentar o melhor de ambos os mundos. As diferenças de gênero podem se manifestar de muitas maneiras, desde estilos de comunicação até formas de lidar com os desafios. Em vez de vermos essas diferenças como barreiras, vamos encará-las como oportunidades para aprender e crescer. Homens e mulheres têm perspectivas únicas e valiosas para oferecer, e é quando abrimos espaço para essas perspectivas que nossos relacionamentos se tornam verdadeiramente enriquecedores. Portanto, em vez de pensar que estamos lidando com lições de outro planeta, lembremos que estamos todos juntos nesta jornada terrena e que, ao celebrar e respeitar nossas diferenças, podemos criar relacionamentos mais profundos e significativos. É aí que a verdadeira magia acontece, não importa que o planeta venhamos. O chefe da churrasqueira e a mestra da cozinha. Claro, todos sabemos que alguns homens têm um talento natural para grelhar, e quando se trata de acender uma churrasqueira, eles são como os Jedi da culinária, dominando a força do fogo e as carnes com maestria. Mas espere aí, não sejamos tão rápidos em entregar a coroa do mestre churrasqueiro só para eles. As mulheres também têm truques na manga que podem fazer suas papilas gustativas dançando de alegria. Deixe-me contar um segredo. Não importa se você é homem ou mulher, todos têm a capacidade de se tornar um chefe de cozinha extraordinário. E não estamos falando de competições culinárias estilo reality show, mas da arte de criar pratos incríveis em sua própria cozinha. As mulheres, por exemplo, têm aquele toque mágico que pode transformar ingredientes simples em refeições dignas de estrelas Michelin. Elas têm o dom de transformar uma despensa comum em um universo de sabores. E não subestime o poder das avós, elas são as guardiãs dos segredos culinários de família. E quanto aos homens, bem, eles também têm suas especialidades, como churrasco e grelhados épicos. É como se eles possuíssem um PhD em sabor defumado e marinadas secretas. Em resumo, a verdade é que não existe um manual de habilidades culinárias baseado no gênero. Todos nós, independentemente do nosso sexo, temos potencial para brilhar na cozinha. Portanto, não tenha medo de experimentar, explore novas receitas e surpreenda seus amigos e familiares com deliciosos pratos feitos por você. Quem sabe, talvez você seja o próximo culinário Jedi a dominar a galáxia da gastronomia, a caixa de ferramentas e a maquiagem. Quem disse que um homem não pode saber o que fazer com um pincel de maquiagem e uma mulher não pode manusear uma furadeira com habilidade? Estereótipos sobre interesses e habilidades só limitam o potencial de todos. Não existe uma caixa de ferramentas apenas para homens ou um necessaire apenas para mulheres. Todos somos capazes de aprender e explorar qualquer área que nos interesse. Ao desmistificar esses estereótipos, estamos abrindo caminho para uma compreensão mais autêntica e um relacionamento mais forte e gratificante. À medida que seguimos adiante neste manual, vamos continuar desafiando as expectativas ultrapassadas e celebrar a autenticidade e individualidade do seu marido. Porque afinal, ele é muito mais do que qualquer estereótipo pode definir.